Estamos estudando o capítulo que trata das leis dos desaparecimentos dos fatos objetivos nas dimensões. Já passamos pelas 8 primeiras leis abordadas nas videoaulas 4, 5, 6 e 7. Você pode assistir a esse conteúdo no canal Era de Cristal do YouTube. Trataremos agora das seguintes leis: a lei da cocriação, a lei da correspondência, a lei da coragem e assim terminaremos o estudo deste capítulo. A lei da cocriação diz: a cocriação é a lembrança inicial de que tudo parte da fonte e tudo saiu dela. Quando indivíduos se juntam com o mesmo propósito e evocam a lei da unidade, lembram-se de que pertenciam à fonte e geram sua energia no quadrado. A explicação do Códex diz que a cocriação é a lembrança inicial de que tudo parte da fonte e tudo saiu dela. Quando nos lembramos que saímos de um único local, nos lembramos também que somos o mesmo, que somos um e que, mesmo que individualizados, temos a força do todo. Essa lei é uma das mais simples de se entender, desde que compreendamos a noção de indivíduo, que não significa a de ser humano. Cocriar é exercer o poder de criação em conjunto e não isoladamente. Para isso, precisamos de mais alguém, e por alguém pode-se tomar qualquer individualização. Os passos são simples na cocriação. 1. Indivíduos se juntam. Um indivíduo se agrega a outro. 2. Com o mesmo propósito. Então, eles têm que ter o mesmo objetivo, propósito e foco. E 3. Evocam a lei da unidade. Lembram-se de que pertenciam à fonte e geram sua energia no quadrado. Tomam consciência de que são um e o mesmo, vieram do mesmo local, e aqui, só aqui, geram a energia da realização deste propósito. Um indivíduo sozinho não cocria, porque ele precisa de outro indivíduo para cocriar. E assim, prestem atenção. Na cocriação, a unidade inicial é 2. Por isso é que fazemos para 3 indivíduos 2 vezes 2 vezes 2, mais o que a fonte completa em igual valor. 2 vezes 2 vezes 2, e não 1 mais 1 mais 1. O sinal também interfere para esse entendimento. Gerar, multiplicar e não juntar, o que seria o somar. Por tudo isso, entendemos que o termo quadrado se aplica no caso da fonte. Os indivíduos geram multiplicando e a fonte faz exatamente o mesmo, e então no quadrado. Por fim, voltemos ao tema indivíduos e não seres humanos para explicar a questão do padrão do 144. A explicação do texto diz: isso é uma chave em todas as dimensões. Quando existem 144 indivíduos, em qualquer uma que seja, 144 contáveis e contados, indivíduos mensuráveis de qualquer forma, tomam e manifestam o padrão. Quando 144 indivíduos resolvem cocriar, formam um padrão. Podem ser homens e pedras? Sim. Pedras e plantas? Sim. Até mesmo estudos de escolas iniciáticas diferentes explicam isso, com a hierarquia angelical, por exemplo. Mais do que isso, não avançaremos, que cada individualização aprofunde este tema. A lei da correspondência diz: as ações têm igual correspondência e validade em todos os seus níveis. Esta correspondência é sempre uma ligação com o aspecto oposto ou imediatamente coligado. Todas as ações têm uma repercussão nas direções que estão imediatamente coligadas a ela. Vamos ao texto base da explicação. Conhecem essa lei do ciclo anterior, e ela era usada com muita propriedade e dizia que assim como é em cima, é embaixo. Porém, por algum motivo que foge ao nosso conhecimento, foi usada apenas nesse aspecto, o que não representa o seu conceito absoluto. Assim como é em cima, é embaixo, mas assim como é dentro, é fora, e assim como é no presente, é no passado e no futuro.
E assim como é no futuro, é no presente. E assim como é no passado, é no presente. E assim como é para um lado, é para outro. Todas as ações têm uma repercussão nas direções que estão imediatamente coligadas a elas. A correspondência é sempre uma ligação com o aspecto oposto ou imediatamente coligado. Quando pensam em alguma coisa, em sua realidade interna, isso tem uma correspondência na realidade externa. Quando sofrem alguma consequência da realidade externa, isso tem uma repercussão em sua realidade interna. Tanto faz se alimentam-se com a casca ou com o interior de um determinado produto. Ele representa o mesmo aspecto de formas diferentes, e isso é bastante importante no sentido de que devem compreender que nas questões relativas ao tempo, a única maneira de alteração em forma de ação é estando no tempo presente. É o presente que consegue alterar o passado ou alterar o futuro. E quando alteram o passado, obrigatoriamente alteram o futuro. Como seria possível alterar o passado? Acreditam que não seria possível? Mas é, e sempre relacionado em termos de ação. Vamos colocar como exemplo a questão da lei da misericórdia. O que diz a lei da misericórdia? Conferir o perdão a si e aos outros seres, na medida em que esses seres tenham entre si algum envolvimento relacionado a alguma situação. Quando no tempo presente aplicam a lei da misericórdia, sempre relacionada a um ato passado, estão influenciando o futuro. Quando agem em alguma situação conscientemente relacionada ao passado, uma decisão que foi tomada no passado, por exemplo, têm consciência e tomam consciência dela no tempo presente. Alterando a decisão que foi tomada no passado, isso influencia diretamente o futuro. É possível, nesse sentido, alterar o passado, e, a bem da verdade, fazemos isto na maior parte do tempo. A análise, porém, não significa ação. A análise de situações que se colocaram no passado, apenas observando ou avaliando, não significa ação efetiva relacionada a isso. É preciso que se mude no passado a decisão tomada, para que ela possa refletir no futuro. Estamos sempre alterando o passado, constantemente, porém, nem sempre conscientemente. É a consciência da alteração e a consciência da ação que levam à modificação. A lei da coragem diz que a coragem é o enfrentamento ou a neutralização de qualquer situação que o indivíduo entende como perigosa ou desgastante, ou em desacordo com seus propósitos interiores, antes que o medo se instale. Esta é uma lei que requer ação permanente. Aqui temos dois conceitos: enfrentar e neutralizar. Percebam que o Códex não apresenta uma lei que trate do medo. Há uma saída para que ele não exista em nossas vidas, e ela passa pela ação permanente de não permitir que o medo se instale. No nosso cotidiano, passamos várias vezes, minuto a minuto, pelo contato com o medo. Mas ele só será verdadeiramente medo caso permitamos que ele se instale em nós. Você pularia de paraquedas num dia de semana qualquer? Talvez não. Você pode achar que tem medo de altura ou de saltar de um avião. Mas e se disso dependesse sua segurança? Você saltaria? Quando a ação que anteriormente levava ao medo é enfrentada ou neutralizada, já não podemos sequer dizer que saltei, mas saltei com medo. Se saltou, neutralizou ou enfrentou o medo. Não resistir, assunto de outras leis, significa aqui, claramente, mover-se pelas situações, mesmo que a princípio o indício de medo se apresente. Enquanto você caminha pelo fluxo de energia, de encontro às situações, não há mais medo, apenas a sombra dele, que não tem existência verdadeira. Vamos lembrar, finalmente, que a lei fala de situações e não de perigo. Um incêndio é uma situação tanto quanto um novo relacionamento cheio de amor e harmonia. Devemos passar por elas enfrentando, neutralizando e nunca resistindo. Fique perto do padrão do amor e longe do padrão do medo. E para isso, sempre e para sempre, seja luz.